Glória a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos, queridos. Essa bela manhã de domingo, para aprendermos do Senhor, exaltarmos o seu nome, glorificar o nome dele. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia dia. A todos. A graça e a paz, queridos. Aleluia. Coisa boa. Mais um amanhecer na presença do Senhor. Mais um domingo desfrutando da presença dele e estarmos em sua presença. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo está neste lugar. Mais uma vez, uma sala de bate-papo da EBD para desfrutarmos da palavra do Senhor. Continuação do Apocalipse, capítulo 10. Chama a família, reúna a família, reúna todos. Aleluia. Capítulo 10, de 1 a 11. Nesta manhã já queremos dar os parabéns aí à irmã Jéssica, né? Jéssica, parabéns. Completa irmã mais um ano de vida. Parabéns, Deus te abençoe, multiplique os teus anos de vida com saúde, paz, na presença do Senhor, no altar do Senhor, juntamente com a sua família. Amém. Paz do Senhor, irmã Janaína. Irmão Samuel, paz do Senhor, irmã Neide. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos. O pastor vai cantando enquanto os irmãos vão chegando e vamos adorando ao Senhor. Amém, queridos? Ouve-se a voz do Senhor. Sobre as águas, provejo a Deus, Glória a Deus. a glória, Provejo a Deus da glória. provejo a Deus da glória, A paz do Senhor, irmã a Edinalda. voz do Senhor. Glória a Deus. Poderosa, A voz do Senhor é poderosa. Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano, despede em chamas de fogo, a sua voz é majestosa, sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Esse é o Salmo 29, viu, irmãos? Salmo 29. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Provejo a Deus. Provejo a Deus
os cedros, sim, o Senhor despedaça o cedro no Líbano. Pai do Senhor, irmão Lúcio, irmão Miguel. Glória a Deus. De fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre Glória a Jesus. as muitas águas. Aleluia. A igreja reunida para adorar o Senhor, para aprender o Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Louvado Deus. seja o seu nome. Louvado seja o nome A do voz do Senhor. Senhor é poderosa. E quando Ele ordena, irmãos, ninguém pode desfazer a ordem de um Deus todo-poderoso. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Reúna a família em prol do ensino da palavra de Deus. Após o estudo, nós iremos fazer uma oração pela família. O pastor vai continuar louvando ao Senhor. Aleluia! Quero louvar-te Cante! sempre mais. Louve ao Senhor aí. Quero louvar, Conjuntamente com a sua família, dizendo: Senhor, quero te louvar nesta manhã. buscar o Buscar o teu querer, tua graça, conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti. cantam para ti. As flores do campo refletem teu poder. refletem teu poder. Quero cantar, Quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Aleluia. A ti, Senhor, toda honra, toda Quero glória. amar, Quero amar-te. Sempre mais e mais. Quero amar-te, Senhor. Aleluia. sempre mais. Buscar o teu querer na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja. Nós queremos te amar, Senhor. Aleluia. Como tu nos amaste, Pai. As aves dos céus cantam para ti. As flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti. As flores do campo refletem teu querer. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Aleluia, glória a Jesus, amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilha essa live para que outro possa ouvir da palavra de Deus, um amigo Amém. seu, um Glória a parente Deus. seu. Vai compartilhando, não deixa de compartilhar, porque precisamos que esta live chegue aos confins da terra, amém, irmãos? Aleluia, louvado seja o Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, Cante aí aquele que confia no permanece Senhor. para Os que sempre. confiam, adora o Senhor agora. Como em volta de Jerusalém Estão os montes. estão os montes. Assim o Senhor está Assim em o volta de Senhor vocês, da sua em casa, do volta seu do povo. seu povo. Aleluia. Autoridade e poder. O domínio está em suas mãos, a última palavra do Senhor. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra.
Cale-se diante dele a terra. Dobre os joelhos, ergam as mãos, porque Pois somente o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. O Senhor é Rei na minha e na sua vida, meu irmão. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia. Glória, Aleluia, glória ao teu nome, Glória, Jesus. aleluia. Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião, eles não se abalam, e não se abalam, mas permanece confiando no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Como em volta de Jerusalém Estão os montes, assim o Senhor Assim o está em Senhor volta do seu em povo. volta do seu povo. Toda autoridade, todo poder, Autoridade e o poder, domínio está em suas mãos. em suas mãos. Só Pois o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei dos povos. Aleluia. Aleluia, Glória, aleluia. Aleluia. 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 Glória, aleluia. Amém. Glória a Deus. Sim. Vamos adorar o Senhor, dizendo calmo, sereno, tranquilo, sinto descanso neste viver. Canta aí, meu irmão. Adore ao Senhor, diga: Senhor, é com esta calma, traz essa calma no meu coração. Louvado seja o Senhor. Bom dia, tio Valmir, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Gelder, Mariana. Calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morou por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós queremos mais uma vez, né, para aqueles que chegaram depois, desejar a paz do Senhor, um domingo abençoado, um domingo de paz. Glória. E que neste momento você se sente juntamente com sua família. Pegue a Bíblia agora. Nós iremos estar estudando o capítulo 10 do Apocalipse. Fica aí. Depois do estudo, nós estaremos orando pela família. É só você que
compartilha esta live para que outros possam ser abençoados. Amém. E nesta manhã, irmãos, reúna a sua família, chame, diga, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus, vamos ouvir o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Queremos dar as boas-vindas aos irmãos que chegaram depois, não é? Chegou a irmã Márcia Rocha, a irmã França, a irmã Gelda, a irmã Marta Betânia, o irmão Joabe, não é? Então, vocês todos sejam abençoados nesta manhã para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém. Que o Senhor Jesus esteja presente nesta manhã no lar de vocês, na casa de vocês. Terminamos uma semana. Então temos motivo de agradecer ao Deus Todo-Poderoso, que até aqui nos ajudou o Senhor, nos protegeu, nos livrou, nos curou, nos sarou, Amém. nos provisionou. Fez grandes coisas nesta semana. Mais uma semana. Mais uma semana. Hoje é domingo. E o Senhor estará conosco mais uma vez nesta semana, né? Primeiro dia do domingo, primeiro dia da semana, na realidade. Domingo, primeiro Amém. dia da semana. Nós vamos estar lendo o capítulo, apenas o primeiro e o segundo versículos, e iremos iniciar a nossa EBD, certo? Que diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou com voz forte, como ruge um leão. Então, até aqui, irmãos, nós estaremos assim, dando continuidade, né? A nossa EBD. Hoje nós vamos iniciar, não é, pastor, com o Prelúdio da sétima trombeta. o prelúdio, ou seja, a introdução da sétima trombeta. Porque entre o capítulo 10, irmãos, e o capítulo 11, há um espaço de tempo que é exatamente o tempo das duas testemunhas, antes da conclusão da sétima trombeta. Então, hoje nós iremos estudar o capítulo 10, os versículos de 1 a 11. Depois, nós vai ter esse espaço aí das duas testemunhas. Não vamos entrar agora nas duas testemunhas e vamos continuar no outro domingo o desfecho da sétima trombeta, que é o capítulo 11, versículos de 15 a 19. Tá certo? Amém. Estamos falando sobre as sete trombetas, irmãos. Como o pastor disse, nós estamos falando sobre as sete trombetas. Soaram as 6 trombetas, né? Nós já estudamos as 6 primeiras e aguardamos agora a 7ª. As últimas 3 trombetas foram anunciadas como ais, que viriam. A 5ª trombeta foram os gafanhotos saindo do abismo, que vieram para atormentar os homens que não têm o selo de Deus. A 6ª trombeta é uma cavalaria inumerável, que matam uma terça parte dos homens impertinentes. Quando a 7ª trombeta tocar, não haverá mais chance para os pecadores. Então, até agora nós temos visto a misericórdia de Deus, né? Mesmo em meio a toda a tribulação, né, pastor? Nós temos visto a misericórdia de Deus. Então, o interlúdio com a mensagem do anjo forte, trazendo o livrinho aberto em sua mão. O primeiro interlúdio salientou a segurança e a glória do povo de Deus perseguido. Esta agora descreve uma mistura do doce e do amargo, né? Isso. Então, como lemos, quem é este anjo, pastor? Meus queridos irmãos, é bom sabermos que Deus é um Deus que cuida de nós, Deus é um Deus que cuida do seu povo, e tudo está escrito para nos prepararmos e antecedermos esses acontecimentos para subirmos com o Senhor no arrebatamento da igreja, para não ficarmos aqui, não é? Como eu disse, segundo a linha de pensamento dos pré-tribulacionistas e dispensacionalismo, nós devemos nos cuidar, irmãos, porque Deus nos ama e Ele não quer que essas coisas aconteçam conosco. Porém, Ele antecede esses acontecimentos
para que a gente entenda e não fique, né? Não caia nesse engodo do mundo, porque o mundo oferece, tudo que o mundo oferece é para nos prender nessa terra, e nós sabemos que a nossa terra não é aqui, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria ela é celeste, tá certo? Então nós devemos entender tudo isso para estarmos diante de Deus. Queridos, a Bíblia fala sobre anjos. Esse texto aí fala de um anjo forte. Veja que agora é um anjo diferente de todos os outros anjos, tá certo? Porque, que característica é essa? Quem é esse anjo? Se a gente for observar, somente no Apocalipse, há mais de 60 referências aos anjos, só no livro do Apocalipse. E nós sabemos que os anjos são exército de Deus enviados para realizar o propósito de Deus, para guardar e livrar o seu povo. Tem coisas a respeito dos anjos, né? Porque eles são aqueles que o Senhor coloca para nos guardar em toda a nossa caminhada enquanto estivermos aqui na terra, né? São enviados de Deus para resolver o seu propósito. Então, raramente nós pensamos nele como espíritos ministradores ao nosso favor. Se a gente for observar Hebreus 1,14, vai mostrar que os anjos são isso aí, né? Então, outra coisa, os anjos são valorosos em poder, Salmo 103, 20, vai falar sobre isso. Então, mas, contudo, além desses anjos que são colocados como ministradores de Deus para nos proteger, há anjos mais fortes do que outros. E nesse caso aqui, temos um anjo forte. E a sua descrição tem grande semelhança com Deus e o próprio Cristo. Aí, como o próprio Cordeiro, né? Alguns estudiosos entendem que esse anjo forte é uma descrição do próprio Cristo glorificado. Veja, a descrição desse anjo forte, ela está, por que se é associado a Cristo? Alguns estudiosos acham que não, porque Cristo não é um anjo, Cristo é superior aos anjos, lógico. Mas se formos olhar em todo o Antigo Testamento, em alguns momentos, para um propósito do próprio Deus, não é? Ele é chamado de o anjo do Senhor. Esse anjo apareceu algumas vezes para os nossos pais, né, os patriarcas. Quando esse anjo que aparecia, ele não recebia adoração, então ele era um anjo comum, certo? Quando ele recebia adoração, era simbologia do próprio Deus, né? Era uma teofania, era o próprio Deus, o próprio Jesus representado como um anjo, tá certo? Se a gente for olhar sobre a descrição desse anjo forte, a gente vai encontrar bastante indícios, né? Tem mais indícios para nós entendermos que esse anjo forte é Jesus Cristo, o Filho de Deus, do que qualquer outro anjo, tá certo? Porque no capítulo 1 do Apocalipse, no capítulo 5 do Apocalipse, e aqui a descrição do versículo 1 ao 7 desse anjo forte, são características que só pertencem a Deus. São características que só pertencem a Cristo, tá certo? Então João, quando vê, né? João vê esse anjo descendo do céu, é uma visão de João agora da terra para o céu. Então, ele vê esse anjo. E as características que João vê desse anjo são as mesmas características que João vê quando esse próprio Deus, esse próprio Cristo, esse próprio Senhor, se identifica logo antes de João começar a expor ali, expor as primeiras cartas, as 7 cartas para as igrejas. Então, no primeiro capítulo ele se identifica, e essas qualidades do primeiro capítulo são as mesmas qualidades do capítulo 5, quando João também vê, né, essas características de Cristo. E no capítulo 10, quando é falado esse anjo, as características do capítulo 10, de 1 a 7, as características dele são as mesmas características, pastor, que são aplicadas a Cristo. Então, esse anjo forte, né, não obstante alguns estudiosos acharem que não, os indícios dele são muito fracos para dizer que não é a pessoa de Cristo. Tá certo? Então, até porque as características
A gente pode perceber que só Cristo, né? Pode ter. Exatamente. Então, há semelhanças estreitas entre esse anjo e o próprio Cristo, tá certo? E o próprio Cristo. O Apocalipse nunca confunde o Senhor que está sentado no trono com os seus emissários que descem à terra. Esse anjo anunciará a sétima trombeta. Então virá o fim, conforme 1 Coríntios 15, 52. Então, algumas características aqui. Este anjo desce do céu envolto em uma nuvem, não é? Então veja, ele desce envolto em uma nuvem. Deus geralmente é identificado com as nuvens. Aí a gente lembra aquele episódio do Egito, né? Quando ele sai, uma nuvem vem sobre ele. Então nenhum outro anjo teria poder a não ser esse anjo forte, né? Ou seja, essa simbologia, essa característica de um anjo ao próprio Cristo, ao próprio Deus. Então, Deus conduziu o povo de Israel através de uma nuvem luminosa, está lá em Êxodo 16, 10, tá certo? Nuvens escuras cobriram o Sinai quando a lei foi dada a Moisés, Êxodo 19, 9, os 10 mandamentos. Então, nuvem, mais uma vez. Outra coisa, quando Deus apareceu a Moisés, foi uma nuvem de glória, está lá em Êxodo 24, 15, etc. Né? Então, Deus faz das nuvens. O Salmo 104, 3, ele diz uma coisa muito interessante, que Deus faz das nuvens a sua carruagem. Tá certo? Então veja que essas características assimilam-se mais a Jesus Cristo, Filho de Deus. Direciona para Jesus Cristo, Filho de Deus. Exatamente. Então, uma nuvem recebeu Jesus quando ele foi assunto ao céu. Está lembrado? Atos 1, 9 fala sobre isso. Jesus, quando foi assunto ao céu, diante da vista dos discípulos, né? Dos seus apóstolos, ele foi recebido por uma nuvem. Tá certo? Então, nenhum outro anjo, irmão, na Bíblia, por mais que queira forçar a barra, nenhum outro anjo na Bíblia tem essas características, essa primeira característica, né? Porque a nuvem representa essa carruagem, representa um posicionamento de superioridade que só quem está nela, só quem pode é Cristo. Né? Tanto, quando Jesus vier buscar a igreja, ele virá com as nuvens. Com as nuvens. Né? Então, virá com seus anjos, mas virá entre nuvens. Então a gente tem que observar tudo isso. Outra coisa, o juízo de Deus é indicado pela nuvem, está lá em Salmo 1,15, e da misericórdia e fidelidade de Deus também é expressada pelo arco, o arco-íris, que vem, né, que está essa característica. Então, este anjo tem um arco-íris por cima da sua cabeça. O arco-íris aparece ao redor do trono de Deus, está lá em Apocalipse 4,3, né? Apocalipse 5, quando ele está vendo ali o julgamento, ele tem sobre a sua cabeça o arco, né? E na mão, o poder. Então, tudo isso está testificando que é Cristo. Fala que do trono de Deus é um trono de misericórdia antes de ser um trono de juízo. Deus lembra a sua misericórdia, né? Na sua ira, através do arco-íris. Lembra ali Noé, o dilúvio, né? Quando tudo passa, quando cessam as águas, que tudo seca. O pacto de Deus para com o povo. A aliança, né? A aliança de Deus para com esse povo, de que nada mais vai acontecer, é um arco-íris. Então, essa pintura aqui desse ser, desse anjo forte, tipifica tudo, colocando diretamente na pessoa de Cristo. Outra coisa que esse texto, de 1 a 7, vai dizer, é que esse anjo tem um rosto como o sol. Esta é a mesma descrição de Cristo no Apocalipse 1,16, quando Jesus apareceu em glória na transfiguração. Lembra que os discípulos viram o seu rosto como o sol, os seus pés como latão reluzente, aquela coisa toda? Então, tudo isso tipifica. Outra coisa, este anjo tem as pernas como colunas de fogo. Essa descrição é semelhante à que descreve o Cristo glorificado no Apocalipse, onde ele pisa, ele queima e purifica. Então, está tudo indicando para que esse anjo forte seja Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse anjo tem na mão um livrinho. Veja, a palavra grega para livrinho é diferente da usada em Apocalipse 5,1. Livrinho não dá ideia de rolo. O livrinho está aberto no sentido de que seu conteúdo é conhecido. O rolo contém a revelação do propósito de redenção e justifica que Deus executa na história humana a sua ação. O livro pequeno deve contar uma parte desse propósito divino.
Outros identificam esse livrinho como a palavra de Deus que deve ser comida e pregada ao mundo. E aí tem várias coisas, né? Este anjo, Ezequiel e Jeremias também receberam ordens semelhantes. Ambos comeram o livro, né? Este anjo tem o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Veja aquilo que você leu. Tem o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. O que isso quer dizer? Deus manifesta sua reivindicação de propriedade sobre o mundo inteiro. Então, o mar e a terra. Nada fica fora. Todo poder pertence a ele. Todo poder pertence a ele. A nenhum outro anjo foi dado esse poder. Esse poder. Certo? Somente a ele. Então, esse anjo forte, são várias as evidências. Outra coisa, este anjo tem uma voz como de leão. A voz do leão é a voz do juiz que se aproxima. A plenitude do juiz se aproxima. Essa descrição é semelhante àquela que Jesus tem lá no Apocalipse 5:5. A voz de Deus é semelhante ao rugido do leão, Amós 3:8. Tá certo? Então, a voz do Senhor, né, é poderosa. É poderosa. Quebra os cedros. A voz do Senhor é voz de trovão. Certo? Então, o Velho Testamento comumente fala de anjo do Senhor, como uma referência a Cristo. Está lá em Êxodo, né? Está em Samuel. Outra coisa, isto era porque anjo do Senhor. Por que essa qualificação de anjo? Nós sabemos que o anjo são os aeons, seres celestiais com poder, só que Cristo não é um aeon comum, não é um anjo comum. Ele é o Criador dos anjos. É diferente, tá certo? Então, essa colocação ela era temporariamente dada a Cristo para algum momento específico. Por isso que é chamado anjo do Senhor, muitas vezes no Antigo Testamento, tá certo? Então, veja que essa qualificação de anjo forte só pode ser dado a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, isso era uma colocação temporária, manifestação para um propósito especial, e não uma permanente encarnação, jamais, tá certo? Ele se encarnou, sim, como homem, mas anjo não, era uma colocação temporária. Este anjo, ao falar, ouve-se 7 trovões. Veja que voz poderosa, né? Então, somente ele. Outra coisa, não podemos nunca saber nem descrever todos os fatores e agentes que determinam o futuro. Sabemos o significado dos 7 candeeiros, dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças. Mas não nos foi dado saber sobre o significado da mensagem dos 7 trovões. Foi revelado tudo isso, mas a mensagem dos 7 trovões não. Agora, é entendido que essa voz de trovão aparece em Apocalipse para falar de um aviso iminente da manifestação da ira de Deus. A gente observa que algumas pessoas têm muito medo de trovão, né? Veja, sim, quando chega esse período, aí todo mundo começa a ficar preocupado. Imagine a voz de Deus a gente ouvindo como voz de trovão. Mais ainda, porque é a voz do próprio Deus. E outra, este anjo se posiciona como um conquistador universal. Nenhum anjo pode ter essa qualidade de conquistador universal, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Então esse anjo forte, irmãos, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Este anjo forte é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, o Todo-Poderoso, a voz de trovão, irmãos. Então, este anjo, ele faz uma declaração. No capítulo 10, né? Ele faz uma declaração que vai do 5 ao 7, versículo 5 ao 7. Qual é a declaração deste anjo, pastor? Bom, há uma solenidade nessa declaração, né? Então, esta declaração nos enche de espanto, não somente por causa do que diz, mas também pela forma como ele diz. Esta é uma cena solene. O anjo, ele levanta a sua mão direita ao céu e faz um juramento. É solene. Levanta a sua mão direita ao céu, está com o livrinho na esquerda, e ele faz um juramento. E ele levanta e faz um juramento. Mas se esse anjo é Jesus, como faz um juramento em nome de Deus? Esse anjo é Jesus, e aí alguns autores perguntam, se ele é Jesus, como é que ele levanta a mão e faz um juramento diante de Deus? Aí a gente lembra, irmãos, que o próprio Deus, ele faz um juramento pelo seu próprio nome.
Verdade. Isso aí é simples de entender, não é? Como é que se esse anjo forte é Jesus, alguns questionam, ele vai fazer um juramento por ele mesmo? Lógico. O próprio Jesus disse que jura por ele mesmo. E aí a gente tem essas evidências, né? Deus colocou-se sob juramento quando fez seu pacto com Abraão. E isso está lá registrado em Hebreus 13, não é? Aliás, Hebreus 6, de 13 a 20. Quando ele jura em relação à posteridade de Abraão, quando ele faz um pacto com Abraão, ele faz um juramento, como não há outro maior do que ele, para que ele faça esse juramento, ele faz esse juramento a ele mesmo. Então esse anjo forte está com o livro na mão, levanta a mão direita para o céu, ele está fazendo um juramento em seu próprio nome, porque ele é Deus. Certo. Tá certo? Ele é Deus. Então, este anjo, ele faz esse juramento. A gente tem que entender também que Deus também jurou por si mesmo, quando prometeu a Davi que o Cristo viria da sua família. Atos 2, 29 e 30. Tá certo? Tá lá. O juramento é feito ao Deus Criador. Está no versículo 6. Então, essa declaração, o conteúdo do juramento, é que já não haverá mais demora para a chegada do juízo. A coisa vai ser rápida. A partir desse juramento, que ele jura por ele mesmo, agora vai cair o juízo. Tá certo? Então, a solenidade dessa declaração é essa. Ele faz esse juramento e a partir desse juramento, como ele é Deus e não há um superior a ele, esse anjo que está com o livro na mão esquerda e faz o juramento com a mão direita, a partir de então, ele mesmo já está dizendo, a partir de agora, não tem mais demora. Vai descer o julgamento e com força. Então, não haverá essa demora, porque Deus não pode se demorar, né? Então, é necessário que haja o arrependimento dos perdidos ainda, né? Mas aí, eles têm que fazer isso com pressa, porque o julgamento é rápido e está terminando esse julgamento. Okay. O que irá acontecer quando a sétima trombeta tocar? Aí, quando a sétima trombeta tocar, haverá o desvendamento total do mistério de Deus. Ou seja, aquilo que ainda era só parcialmente mostrado, será revelado de forma total. Agora não há mais nada a ser desvendado. Ou seja, não há mais mistério. Né? O mistério ele foi resolvido todo de uma vez. O versículo 7 vamos assim estar lendo o versículo 7. Ele diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Tudo aquilo que foi revelado, tudo aquilo que João viu, tudo aquilo que estava oculto até então às pessoas, então será agora revelado totalmente. Aquilo que só estava de forma parcial, ela passará a ser mostrada de forma total, tá certo? Então, o mistério será revelado, e aí vai ser visto o velho problema do mal no mundo, porque o mal natural e o mal moral existe ainda no mundo. Existe porque Deus não fez alguma coisa ainda sobre isso. É óbvio que sabemos que Deus fez sim algo sobre isso no Calvário, que Jesus se fez pecado por nós, experimentou em sua carne a ira de Deus pelo mundo pecador. Nós sabemos que Deus está permitindo o mal aumentar até o mundo ficar maduro para o juízo. É uma coisa terrível isso aí, né? Mas vai acontecer. Então, a sétima trombeta toca e haverá aí, então, irmãos, esse desvendamento total. Não há mais mistério. Né? Tudo aquilo, então, que estava encoberto, tudo aquilo que o homem ainda estava procurando saber que coisa que vai acontecer, né? É um mistério. É como essa nossa questão aqui dos trovões. Dos trovões, né? Essa questão dos trovões. Os 7 trovões. Os 7 trovões que está mistério. Nada mais será mistério, né? Será revelado. Será tudo revelado. E qual será a ordem desse anjo, pastor? A ordem do anjo. Versículos de 8 a 11. Vamos ler aí versículos de 8 a 11. O que é que diz esses versículos? E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé
sobre o mar e sobre a terra, e fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Aleluia. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então, ele assim o faz, ele vê que esse juízo, né, chega, e aí a gente vê, irmãos, Apocalipse 14, de 14 a 20, desde que Deus já pagou o preço pelo pecado, ele é livre, não é? Ele é livre para adiar o julgamento, mas esse adiamento está chegando ao fim. Quando o anjo tocar a sétima trombeta, o juízo virá. Ou seja, pelo que Deus fez para com o pecador, entregando sua vida na cruz do Calvário, derramando seu sangue, não é? Ele vem adiando esse juízo por um período de tempo até esse cumprimento da sétima trombeta. Qual a ordem do anjo? Tá. O versículo 4, o capítulo 4, versículo 4, aliás. A ordem. Nós já lemos, né, o versículo de 8 a 11. Então aí João faz aquilo que falamos, né? Então ele precisa comê-lo, ele come. A palavra de Deus é sua alegria e prazer. É preciso interiorizar a mensagem, assimilá-la. A mensagem de Deus tem que encarnar em nós. A palavra de Deus é comparada à comida. Ela é como pão, Mateus, ela é como leite e carne, 1 Coríntios, ela é o mel. Só que, irmãos, ela é um mel que na nossa boca, mas muitas vezes ela se torna amarga, ou seja, o nosso ventre, ela se torna amarga, porque tem coisas que a gente tem que dizer que as pessoas muitas vezes não irão gostar. E até nós mesmos, né? Vamos não gostar. Lembra que o Senhor falando a Jeremias, a Isaías, quando ele manda profetizar, quando ele manda eles levarem essa palavra de pregação, ele diz, olha, tu vais levar uma palavra que as pessoas não vão querer nem ouvir, mas tu tem que levar. Eu diria o seguinte, mas Senhor, se o povo não quer ouvir, para que eu vou levar? A nossa obrigação, irmãos, é levar. Ela é doce como mel na nossa boca. E é essa ordem do anjo para João. Para João. Mesmo na sétima trombeta. Exatamente, mesmo na sétima trombeta. Ele vai dizer... é uma repetição semelhante àqueles que também o Senhor manda comer, né? Exatamente. Então, irmãos, a questão é muito séria. A coisa é séria. E aí, levar o evangelho nem sempre vai trazer para nós dividendos bons, alegria. A gente leva na boca como mel, mas muitas vezes ele vai amargar como fel dentro do nosso ser. Porque a gente sabe que é a verdade de Deus e muitas vezes pessoas da nossa própria família não vai querer ouvir e ainda vai nos taxar de santarrões. Não é? Então, é o que ele está dizendo. Na minha boca ela entrou como mel, mas o meu estômago ele amargou como fel. E é isso, né? Então, mas a ordem deve ser levada à frente, né? Então essa palavra ela tem que ser levada, porque essa palavra é pão, essa palavra é comida, essa palavra é alimento. Lógico que muitas vezes ela não vai ser não vai ter uma boa receptividade, mas isso não é tarefa nossa. A nossa tarefa é levar. Tarefa de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, isso faz parte só do Espírito Santo, tá certo? Mas nós temos que ensiná-lo. Então esse livrinho é doce ao paladar, mas é amargo ao estômago. Aqui o versículo de 9 a 10, né? Quando um menino judeu aprendia o alfabeto e escrevia as letras numa tabuleta de farinha de mel. Vocês sabem que desde criança, né? Desde os 8 anos de idade, aliás, desde o nascimento, o judeu até os 13 anos tinha que saber a Torá, tinha que saber toda a lei, tinha que ter esse mel em sua boca, tinha que ter esse conhecimento. Então, quando o menino judeu
ele aprendeu o alfabeto, escrevia as letras numa tabuleta de farinha e mel. Olha que coisa interessante, não é? O professor ensinava o valor fonético de cada letra. Quando o menino era capaz de repetir o som das letras, ele tinha a permissão de comer as letras uma por uma, à medida que recordava de modo correto. O alfabeto era assim como mel em sua boca. Veja que interessante, né? Que metodologia, né? Que metodologia era essa? Eu então, lembro que eles aprendiam a gostar da letra dessa maneira. Eu lembro que quando eu era criança, não sei se ainda existe, tinha uns biscoitinhos com um alfabeto. E eu gostava. Né? Porque aquilo ali eu brincava formando as letras e ao mesmo tempo... Eu quero a letra A, quero a letra Q de Queima, né? Comia. Eu quero a letra N de Normando, comer aquele biscoito. Eu pelo menos não sabia essa curiosidade do povo judeu, que eles faziam, né, com farinha e mel as letrinhas para ensinar os seus filhos, e à medida que eles iam aprendendo, eles tinham o direito de comer aquela sílaba, aquela palavra, né? O alfabeto completo, né? Então as palavras, por isso que o salmista diz, as palavras do Senhor são doces como favo de mel. Então todo judeu, a criança judeu, até os 13 anos, eles tinham esse conhecimento e eles aprendiam a se alimentar, né? Porque era a tábua de farinha e mel, né? As letras, e aí eles comiam e aí tinham prazer pela lei de Deus. Olha que coisa interessante. Então eles aprendiam com essa exemplificação o sentido da palavra de Deus ser doce como mel. Então, se a gente for olhar realmente, queridos, o Evangelho é doce quando experimentamos, mas amargos quando vemos as implicações dele na vida daqueles que o rejeitam. Então, nos sentimos amargos, né? Quer dizer, aí você está sabendo que é a verdade, que é a palavra de Deus. Aí, como eu falei, você leva para a sua família, seus irmãos, muitas vezes, um tio, um parente, um primo, um avô, uma avó, e aí eles não querem nem ouvir isso, certo? Só que você vai dizer, rapaz, é o seguinte, gente, eu me entristeço, porque sei que é a verdade de Deus, e se você não seguir pela verdade de Deus, você vai se complicar. Então, é essa questão, tá certo? Temos que entender, ela é doce, mas também é amarga. Amarga quando as pessoas não querem aceitar, você se entristece e se torna amargo. Então esse evangelho é doce. João é ordenado a continuar profetizando. O versículo 11 determina o significado do pequeno livro. Ele é uma reafirmação do ministério de João. O fim ainda não veio, mas está às portas. A época final, os dias da sétima trombeta, estão para começar. Neste período, a ira, a cólera de Deus será manifestada em proporções nunca vistas. E à vista disto, a missão de João é mais uma vez confirmada. Após dirigir o conteúdo do livrinho, João precisará profetizar. É impossível comer o livro e ficar calado. É impossível guardar essa boa nova apenas para nós. O anjo comissionou a João a profetizar novamente. Então o evangelho não pode ser escondido, o evangelho não pode ser guardado. Essas palavras doces como favo de mel, elas têm que ser levadas ao mundo, às pessoas da nossa família, às pessoas do nosso convívio, ainda que isso venha nos trazer em algum momento tristeza. Porque a gente vai se deparar com pessoas que vão dizer, isso é balela, não estou nem aí, tu só quer ser santo. Mas cumpra, meu irmão. Veja que era tarefa de João fazê-lo, independente se ia ser amargo ou não. Mas o início, favo de mel. Interessante, irmãos. Quando muitas vezes nós nos alimentamos tanto da palavra e queremos ficar só para nós, né, pastor? Sim. E a ordem, até o fim, a ordem do Senhor é a mesma que foi dada lá na grande comissão. Sim. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Né, pregando o evangelho a toda em nome criatura. do Pai, do Filho, do Espírito ensinando. Santo. Então, assim, veja que mesmo na sétima trombeta, né, pastor? Sim. Na sétima, já final. Nesse prelúdio final, João vê, né, recebe uma ordem do anjo forte, come, né, ela vai ser doce, vai ser amarga, mas tu vai se alimentar, não só é para ti, não. Verdade. Profetiza. Fala. Prega o arrependimento. Né? Veja que desde o início do Apocalipse,
A mensagem do Apocalipse é dando uma oportunidade. E é dizendo para o homem, arrependa-se. Arrependa-se. O dia do final chegará, né, pastor? Exatamente. O juízo chegará. Isso. Então, a sétima trombeta é o juízo Vai chegar. final, né? Verdade? Exatamente. Aqui é só o prelúdio. O que é o prelúdio? Prelúdio é aquilo que antecede um acontecimento, certo? Eu me lembro que é o introdutório. eu fui de origem batista e sempre antes de começar os cultos, estava aquela irmã no piano, fazendo um prelúdio musical, né? Tinha outros com instrumentos de sopro, fazendo um prelúdio. Então, antes do pastor pregar a palavra, antes do dirigente começar a dirigir o culto, tinha um prelúdio. Esse capítulo 10 é exatamente um introdutório, é um prelúdio do que vai acontecer com o restante do capítulo 11. Porque as trombetas elas começaram, primeira, segunda, até a sexta, né? Capítulo 5, capítulo 8, e como eu falei, do capítulo 8, versículo 7 até o 11, 19, a gente sabe que no meio tem um espaço entre o capítulo 10 e o 11, tem um espaço das duas testemunhas, porém, a partir do versículo 15 do capítulo 11, retoma-se, exatamente, aí vai ser o derramar da sétima trombeta. E para a gente concluir, pastor, o que é que a gente tem a dizer na nossa conclusão, né? Revela que, tudo isso revela que o trabalho da igreja ela tem que continuar, ele não pode parar, né? O trabalho da igreja continua, o evangelho precisa ser pregado ao mundo inteiro com rapidez, porque o juízo se aproxima. Veja, coronavírus, esses acontecimentos são só prelúdios dos acontecimentos que verdadeiramente virão, não é? De anticristo, né? De governo mundial. Então isso aí é bíblico, irmão, vai acontecer. Não adianta. Aí tem muita gente com medo, não, porque a China, porque a ditadura comunista, porque fulano de tal está se preparando. Meu irmão, tudo isso está escrito, vai acontecer. Vai acontecer. A questão do dinheiro único no mundo vai acontecer. A questão da religião única no mundo vai acontecer. A questão da ditadura mundial, ou seja, do governo mundial, tudo isso vai acontecer. Não tem para onde fugir. Vai acontecer porque está escrito. Agora a Bíblia está no prelúdio, nos preparando para que a gente não seja pego por esse acontecimento. E também não podemos perder mais tempo. Por isso que a igreja precisa pregar, a rapidez virá, se aproxima, não tardará. A tarefa é urgente. A tarefa é urgente. E, irmãos, lembre, você, assim como eu, tem família sua lá, que ainda precisa ser evangelizada. Então, ainda que esteja doce como mel na sua boca, o evangelho de Cristo para pregar, mas você vai ouvir coisas que vai amargar, né, como fel no seu estômago, não pare, continue, porque eu já vi muitos familiares, inclusive meus, depois de muita tentativa da palavra do Senhor, chegar o momento que o Espírito Santo convence. Então, vamos continuar, a tarefa é essa. A palavra é água. Agora é o seguinte, até que fura. E é mais urgente ainda, sabe por quê? Porque antes desse acontecimento, lembrando, né, com a linha de pensamento dispensacionalista, pré-tribulacionista, lembre que antes de tudo isso vai acontecer o arrebatamento da igreja. Só que o arrebatamento da igreja vai ser assim, ó, é rápido. Então, se com rapidez se aproximam esses acontecimentos do período da grande tribulação, imagine se está perto ou não o arrebatamento da igreja. Nos cuidemos, meus irmãos. É essa palavra que eu deixo para os amados hoje e continuaremos no próximo domingo. A EBD continua. Mas hoje, às 5h30 da tarde, continua nós estaremos aqui com o nosso culto de louvor e adoração. Amém. Queremos comunicar aos irmãos, né? Nós vamos orar pelas famílias depois, mas queremos comunicar aos irmãos que esta semana o pastor estará levando uma empresa ao templo para fazer... de sanitização. Fazer o levantamento como limpar, fazer a sanitização, né? Assim que se diz. Sanitização, exatamente. Vai fazer a limpeza do templo, né? Na parte térrea e na parte do primeiro andar, né, irmãos? Então... higienização. Nós vamos assim, eu já entrei em contato com a empresa, porque um amigo meu, pastor, na sua igreja, né? A Igreja Batista Missionária, do pastor Gilvan, pastor Jonatas, eu vi um vídeo disso aí, e eu entrei em contato com eles,
peguei o contato dessa empresa, já conversei com a pessoa, que inclusive é um crente, tá certo? Terça-feira o E pastor aí, estará indo com ele. terça-feira eu estarei indo para a igreja, né? Se algum irmão, algum dos homens da igreja estiver livre e puder estar conosco, terça-feira de manhã, às 8 horas, eu estarei lá no templo, né? Com essa empresa, e irá fazer essa higienização antes de nós voltarmos para lá no dia 1º, tá certo? Então, os irmãos já estão avisados, na primeira semana de julho, nós estaremos retornando, mas antes nós estamos tomando as devidas providências, né? Para que possamos entrar em segurança. Amém, queridos? E todos de máscara, né, no primeiro culto, e aconselhamos que os nossos idosos fiquem em casa, certo? E vamos caminhando, e Deus irá nos orientar no processo seguinte de todas as coisas. Amém, queridos? Mais uma vez, Jéssica, parabéns. Nós queremos agradecer aos irmãos de São Paulo, né? A família da irmã Márcia com seu esposo, que disse que ele era o esposo dela, Walter Rocha. Isso, né? Bom dia, graça e paz. Pastor Norman. Norman é o pai. Esse aqui é Normando. Isso. Certo? E Deus abençoe seu dia. Sou Walter, esposo de Márcia, sua prima de Guarulhos. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Abençoe a todos os irmãos do São Paulo, Rio de Janeiro, o sertão da Paraíba que estiveram conosco aqui, né? A igreja MEPB Zona Sul, que está aí perseverando junto, né? Nós temos uma igreja que segura, né, nos nossos braços. Verdade. Nós louvamos a Deus por cada um de vocês. Gratos a Deus por vocês. Louva a Deus, louvamos a Deus. Agradecemos a Deus por cada membro da MEPB Zona Sul, porque eles são bênção nas nossas vidas. Amém, amém, queridos? E 5h30, convide mais um. E é isso que nós estamos dizendo. Compartilhe a live, porque nós estamos evangelizando, irmãos. E só podemos fazer isso se você compartilhar. Nós temos compartilhado. Nós temos convidado amigos para curtir ou para se inscrever no nosso canal no YouTube. Faça isso. Os irmãos da MEPB Zona Sul, faça isso. Os amigos que estão nos ouvindo, faça isso. Porque ao voltar, nós precisamos transmitir ao vivo pelo YouTube, né? E só podemos se conseguirmos 1000 inscritos. É muito. Nós estamos em quanto, pastor? 138. 138, eu acho. Então, faça isso, nos ajude. Como pastores, nós estamos fazendo. Agora, precisamos da ajuda dos membros da igreja para que a gente alcance essa meta. Amém, queridos? Deus abençoe cada um. O pastor... Nós vamos orar, né, pastor? Agora, nós vamos orar pelas famílias. Vamos orar por Jéssica, né? Olhei aqui para o nome de Gelda, ia dizendo Gelda. Gelda está dando os parabéns aí a Jéssica. Né? Os irmãos podem dar os parabéns, abençoar a Jéssica neste dia. É hoje, né? O dia do aniversário de Jéssica. E não podemos estar aí com você, Jéssica, mas podemos abençoá-la daqui e desejar todas as bênçãos de Deus para a sua vida. Nós vamos orar por Jéssica e pela família, e depois o pastor estará dando a bênção. 5h30, esteja aqui para juntos adorarmos o Senhor. Amém, queridos? Amém. Pai, neste momento nós queremos te louvar. Queremos te louvar pela tua palavra. Nós queremos te dizer, Pai, obrigada, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor, de aprender mais da tua palavra, de pregar a tua palavra. Ó Deus, de falar do teu amor nesta manhã, Senhor. Nos ajuda, Pai, que essa palavra possa descer, que possamos nos alimentar, nós possamos comer, que ela seja doce como o mel, e nos momentos amargos nós possamos perseverar. Ó Deus, propagando esta palavra, confiando nesta palavra e sendo arauto do teu reino nesta atual geração. Deus, eu te peço pela vida de Jéssica. Sim, Deus, abençoa a tua filha. Acrescenta a elas anos de vida e paz. Oh Deus, aleluia. Que a paz que excede todo entendimento seja derramada na vida de Jéssica. Para a glória do teu nome. Na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, na vida dos seus familiares.
Que a bênção do Senhor seja abundante na vida dela. Amém. Deus, eu te peço por cada um que está nesta live, por cada família que está nos ouvindo, por cada um, Senhor, vai guardando, vai livrando, vai, Senhor, trazendo paz, vai trazendo cura, vai trazendo provisão, vai trazendo, Senhor, autoridade na tua palavra. Ó Deus, que os teus filhos estejam ligados no centro da tua vontade e que teu reino seja engrandecido, que eles possam se sentir, Senhor, ó Deus, envolvidos por essa nuvem de glória que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E que o teu reino, Senhor, seja estabelecido em cada lar. E que teu nome seja glorificado. Deus, colocamos os nossos familiares que ainda não se entregaram para Jesus. Senhor, nos usa como testemunha. Nos usa como autoridade, Senhor, da tua palavra. E que teu Espírito Santo os convença do pecado e da justiça e do juízo. Pai, nesta manhã, entregamos a nossa família em tuas mãos, para a glória do teu nome. Abençoa esse dia, abençoa o dia de cada irmão, Senhor, que está nos ouvindo, que eles possam desfrutar da tua presença e da tua paz, no nome de Jesus. Amém. 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 O nosso abraço aí para pastor Norman, pastora Lourdes, aí no sertão, Santa Luzia, Nilson, Edilson, então o pessoal, né, da família, que Deus abençoe vocês e toda a igreja do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém, amém, irmã Gelda. Irmã Gelda agradece a Deus pelo livramento que Deus deu na vida de Áurea, sexta-feira. Graças a Deus ela está bem. Glória a Deus. É resposta de oração. Por isso que eu tenho dito aos irmãos, todas as lives, esteja aqui, segurando na nossa mão, segurando aí a ponta da corda, na intercessão, porque o Senhor está fazendo milagres, o Senhor está fazendo maravilhas, está fazendo no reino espiritual, onde eu e você não está vendo, mas Deus está fazendo. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Amém. Aleluia, aleluia. Deste mundo tem uma cidade, Jesus Cristo